Oi pessoal, bem-vindos de volta. Nós estamos aqui apresentando novamente mais um vídeo sobre teoria dos grafos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é um grafo simples, falar um pouco sobre cardinalidade, sobre o grau de um vértice e sobre o teorema das somas dos graus. Essas são questões muito importantes que a gente precisa aprofundar, em especial o grafo simples, porque o grafo simples ele é um conceito que ele aparece novamente em várias outras definições, então a gente precisa estar bem consciente do que é um grafo simples, ok? Então vamos lá. Um grafo simples é considerado simples quando ele não pode ter duas arestas paralelas. Isso quer dizer que as arestas que são coincidentes, que a gente viu no vídeo anterior, eles não podem aparecer num grafo simples, tanto quanto também não pode aparecer num grafo simples arestas que têm pontas coincidentes, ou laços. Se você não lembra o que é aresta paralela, se você não lembra o que é laço, vê lá no meu vídeo anterior, que você vai saber exatamente o que são essas coisas, tá? Muito embora eu vou mostrar aqui novamente. Então, partindo para um exemplo, eu tenho aqui dois grafos, G1 e G2, em que o grafo G1 ele é um grafo que tem muito mais... Tem gente que acha que grafo simples e grafo não simples se refere à quantidade de vértices ou à quantidade de arestas, e não é o caso, tá? O grafo simples ele se refere somente à existência ou não de arestas paralelas ou laços. Esse grafo aqui, por exemplo, G1, ele tem muito mais vértices e arestas do que o grafo G2, porém ele não tem nenhuma aresta paralela e ele não tem nenhum laço. Portanto, G1 é um grafo simples. Diferentemente desse grafo G2, que ele é um grafo que tem poucas arestas, poucos vértices, porém, B2 e B4 têm o mesmo par de pontas, que no caso é o vértice P e o vértice S. Tá? Então, B2 e B4 são arestas paralelas, por ter pontas coincidentes, e aí esse grafo aqui ele é não simples. Eu evito chamar de grafo complexo, seria o oposto de simples, porque essa terminologia não existe na literatura de teoria dos grafos. Então, eu vou dizer que um é simples e o outro não é simples. Simplesmente assim. Tá? Eu tenho um outro par de grafos aqui para mostrar para vocês, que são os grafos G3 e G4. G3 ele é um grafo bem complicado de se entender assim, porque ele tem muitas arestas que se cruzam, mas ele é um grafo simples, porque você não vai conseguir encontrar aqui nenhuma aresta paralela e também nenhum laço. Por outro lado, esse grafo aqui, que é bem facinho de entender, ele não é um grafo simples, porque ele tem esse laço aqui, um laço, então só revisando, uma aresta que parte de um vértice e volta para esse mesmo vértice. Tá? Isso aqui é uma coisa perfeitamente possível de acontecer em teoria dos grafos. Tá? Então esse grafo aqui é simples. E esse grafo aqui não é simples. Ok? Legal. Então, voltando lá para a apresentação, acho que ficou bem explícito o que é simples e o que não é simples. Então, vamos partir agora para a cardinalidade de um grafo. Cardinalidade de um grafo é a quantidade de vértices que ele contém. Então, e é denotado por essa notação aqui, como se fosse o módulo do grafo, tá? Então, nesse grafo aqui, G1, então você pode dizer aqui que o módulo de G... Ok. Você pode dizer aqui que o módulo de G1 ele é igual à quantidade de vértices, que é 3, 6 e 1, 7. Legal. E você pode dizer aqui que a cardinalidade, não vou dizer módulo não, tá? Que a cardinalidade de G2 é 4, porque é a quantidade de vértices que ele contém. Tá? Do mesmo jeito aqui nesses outros dois grafos, eu tenho que a cardinalidade deles cardinalidade de G3 é 5 e a cardinalidade de G4 é igual a 2. Ok? Então é um conceito bem simples de a gente entender. Por outro lado, o grau de um vértice é dado pela quantidade de arestas que incidem, que tocam no vértice. Tá? Então,
como é que a gente verifica isso? Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos exemplos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o grau, e aí eu vou usar, em vez da função grau, eu vou chamar de g, como a gente já tem aquela funçãozinha que define as arestas, né? Então eu vou chamar de a função d, que é a função grau. D porque a gente chama de d, porque é o degree do inglês, tá? Então degree, que a gente traduziria como grau, vai ser a função que determina o grau de um vértice. Então nesse grafo G1 aqui, o d de x, ou seja, o grau do vértice x, vai ser igual à quantidade de arestas que incidem sobre ele, que dá 1, 2, 3. Então, quais são as arestas que incidem sobre x? A1, A2, A3. Elas tocam no vértice x, portanto, o grau do vértice x é 3. O grau do vértice z. Então, eu tenho quantas arestas tocam nele, incidem sobre ele, A1 e A5. Portanto, o grau do vértice z, grau do vértice z é igual a 2. Quanto é o grau do vértice y? Então, o grau do vértice y é igual a... só tem uma única aresta que toca sobre ele, portanto, o grau do vértice y vai ser 1. Ok? E aí eu tenho um vértice muito interessante aqui, que é o vértice n. Então tem um vértice muito interessante aqui, que é o vértice n, que é um vértice que ele não tem nenhuma aresta conectada a ele, né? Isso é perfeitamente possível, tá? Não é necessário que um vértice esteja conectado ao restante do grafo por uma aresta para que ele faça parte do grafo. Eu posso ter um vértice que não está conectado a nenhum outro vértice, e mesmo assim ele faz parte desse grafo G1. Então o D do vértice n vai ser igual a 0, porque não tem nenhuma aresta a ele conectada. Tudo bem? Nesse grafo aqui, vamos fazer, por exemplo, o grau do vértice. Acho que já ficou muito claro. Então, o grau do vértice P, por exemplo, é 3, porque eu tenho as arestas B2, B4 e B1 que estão conectadas a ele. Então, o grau do vértice P é 3. Tudo bem, gente? Então, acho que isso não é mais problema a gente ver o grau, a não ser por um caso muito particular, em que a gente tem o grau de um laço. Então, por exemplo, o grau do vértice B. Quanto é que você acha que seria o grau do vértice B aqui nesse grafo G4? Alguns podem dizer, não, se a quantidade de arestas que incidem sobre o vértice, muito embora essa aresta aqui toque 2 vezes, mas é uma aresta só. Então, há quem diga que esse grau aqui é 1. Né? Que essa aresta aqui contribui uma única vez para o grau do vértice. E nesse caso, o grau do vértice B seria 2, mas não é assim que funciona. Quando uma aresta toca 2 vezes no mesmo vértice, a gente diz que o grau é 2. Então, o laço ele contribui 2 vezes para o grau de um vértice. Então, a gente tem aqui uma aresta B1 tocando no vértice B, então isso conta 1 para o grau. E eu tenho a aresta B2 tocando 2 vezes no vértice B, então isso contribui 2 vezes para o grau. Portanto, o grau do vértice B é 3. Tá? Em alguns livros, em alguma literatura, você vai encontrar que o grau de um laço ele é 1. Certo? Isso não está necessariamente errado, porque isso vai depender muito de qual realidade você quer representar. Lembra que a gente falou que o grafo ele representa uma realidade? Então pode ser que na realidade que você queira representar, o grau do laço precise ser 1. Isso não é necessariamente o problema. O problema é se você precisar usar o teorema da soma dos graus. Porque aí, se você considerar que aqui a soma do laço aqui é 1, o teorema da soma dos graus não irá funcionar. Então, o que é que diz o teorema da soma dos graus? O teorema da soma dos graus diz o seguinte: a soma dos graus dos vértices de um grafo deve ser igual ao dobro da quantidade de arestas. Matematicamente, a gente pode definir por essa equação aqui, tá? A soma de x partindo de 1 até a quantidade de vértices, né? E eu calculando aqui o grau de cada vértice com índice x, esse somatório tem que ser
duas vezes a quantidade de arestas. Por que deve ser assim? Voltando lá para os nossos exemplos, a gente tem aqui, por exemplo, nesse G1, a gente tem quantas arestas? A gente tem 6 arestas, tá? De A1 até A6. Então, a quantidade de arestas é igual a 6. 2 vezes isso, então, vou botar logo 2 vezes aqui. 2 vezes a quantidade de arestas vai dar 12. Ok? E agora vamos somar os graus dos vértices. Então, eu já tenho aqui os graus escritos. Vértice x dá 3, z dá 2 e assim por diante, tá? Se você somar aqui, ó, dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a soma dos graus aqui, somatório dos graus de todos os vértices aqui, deu também 12, o que bateu justamente com o teorema da soma dos graus de um grafo, dos vértices de um grafo, que deu 12 aqui também, 2 vezes as arestas. Então, aqui, ó, o grau de P dá 3, tudo bem? O grau de Q dá 1, o grau de S também dá 3, e o grau de R dá 1. Quanto é que dá a soma dessas coisas aqui? Vai dar 8, né? Somatório aqui é igual a 8. Quantas arestas nós temos? B1, B2, B3, B4. 4 arestas, 4 vezes 2, 8. Então, bateu novamente com o teorema da soma dos graus dos vértices. E aí eu vou mostrar aquele caso particular agora, que é o do grafo G4, em que eu tenho o grau do vértice B, dá 3, né? Porque essa aresta B'O2 aqui, ela contribui 2 vezes para o grau desse vértice, como a gente tinha definido matematicamente, tá? E o grau do vértice C é igual a 1. Portanto, o somatório dos graus vai dar igual a 4, que é justamente 2 vezes a quantidade de arestas. Eu só tenho 2 arestas, 2 vezes 2, 4. Então é isso de que trata o teorema da soma dos graus, tá? Nesse caso particular aqui, se você tivesse considerado que essa aresta só iria contar uma vez para o grau, você não poderia utilizar o teorema da soma dos graus de um vértice. Tudo bem? Então, gente, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí quem está acompanhando a gente. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.